Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E estamos dando continuidade à leitura do livro Conflito e Paz. Vamos retomar na página 53 a consciência coletiva. E hoje temos como leitor o Celso, e estamos sob a orientação do nosso querido amigo René Schubert. E lembrando que os nossos encontros acontecem todas as terças-feiras, às 20h30, e os encontros ficam gravados no canal do YouTube de Hamilton Plácido da Rosa. E é isso. Passo para você, Renê. Ok. Agradeço, Helena, né, pela introdução. Bem-vindos todas para esse grupo, né? A gente sempre vai fazer a leitura, depois a gente vai dar umas paradas para quem tiver uma questão, uma dúvida. No último grupo, eu sei porque tanto a Helena quanto o Marcos falaram, né, desse debate sobre o conceito aí de bom e mal. E você até me perguntou, né, Helena, sobre a questão da tradução, né? Eu procurei lá nos meus livros, esse específico aqui eu não tenho em alemão, né? Mas se você quiser trazer essa temática aqui de novo, antes da gente começar a leitura com o Celso, de repente eu trago algumas referências que eu tenho da língua alemã em relação ao termo em si, né? Se bem que esse tema de consciência ele sempre vai trazer essa questão da diferença entre a moral e a ética, né? Que é exatamente a questão da postura do facilitador. Ele se abstém, né, de julgar certo ou errado, bom ou mal, e ele vai ficar retirado, né? Essa é a postura ética dele, né? Para que se possa reconhecer aquilo que se mostra através dessa postura esvaziada, dessa postura retirada, né? É o mais difícil, né? Porque todos nós temos aqui parâmetros morais, parâmetros culturais, e nós temos uma ideia do que seria uma boa família, uma família desestruturada. Mas aí, conforme a gente vai tendo experiência, a gente vai vendo que às vezes, né, aquilo que a gente chama de estruturado num campo, é estruturado no outro, tal. Então as coisas não são do jeito que a régua dita, né? E a régua ela pode ter muitas falhas. A técnica das constelações familiares é uma técnica, ou melhor, né? A abordagem terapêutica das constelações familiares, ela é fenomenológica. E por isso a gente pode trabalhar a partir de sistemas bem diferentes, sistemas familiares, sistemas organizacionais bem diferentes. E sim, o bom e o mal vão se mostrar, o perverso e o amável. E às vezes, em certos sistemas, o perverso ele vai ser constitutivo, ele vai desenvolver o sistema. Em outros sistemas, ele vai ser destrutivo. E tem vários ingredientes ligados a isso, né? Por isso que sim, a constelação, direito sistêmico, às vezes levantam muitas questões. Ah, então você é a favor disso? Não se trata de ser a favor ou contra, se trata de que nessa abordagem nós tentamos reconhecer tal como se mostra. E existem sistemas que são de um jeito, sistemas que são de outro, né? Agora, o que o Marcos falou, a gente brinca, né, no inglês, né, que com, com os bonzinhos elas casam, mas elas vão se divertir com os malvados, né? Isso, isso é refrão de muita letra de música, né? E logicamente não é uma piada, né? Não entra nessa coisa de certo, errado, né? Bom ou mal, mas são visões de mundo, né? Então, se a gente pegar a Cyndi Lauper e a época que ela cantava Girls Just Wanna Have Fun, você tem que analisar o contexto da época, a sociedade daquela época, como que a mulher era vista naquela época e aquele hino da Cyndi Lauper, que é um hino pela libertação sexual, né, pela liberdade, né, de orientação e de expressão sexual,
uma sociedade que tinha como certo e errado, tipo, o branco é branco, o preto é preto. E ela vem e fala, olha, não tem uma zona cinza, ela fala, tem um arco-íris inteiro aqui no meio, né? Mas isso tem a ver com aquela época. Você ouve hoje a música e fala, é uma música divertidinha, né? Ai, fofa. Sim, na época aquilo foi, né, revolucionário, assim como outros. Mas, Helena, por favor, se quiser colocar o conceito, a palavra. O Renê, você me ouve bem? Sim. Na página 52, lá no final, que era sobre o equilíbrio, né, de troca. E aí ele fala que a pessoa que às vezes recebe um mal, que ela precisa, né, devolver um pouco menos, né? E aí, se ela não quebra isso, ou se fica essa vingança, né, acaba destruindo o relacionamento, e a pessoa que só fica na bondade, então aquela pessoa que fica sempre recebendo e nunca faz nada, que ela põe em risco o relacionamento. E aí foi quando a gente comentou, que o Marcos, né, comentou que a boazinha fica sozinha, né, e aí ficou isso, né, tipo, mas uma pessoa boa, né, tipo, a pessoa boa vai ficar sozinha, mas a pessoa boa nesse, né, no minha concepção, né, uma pessoa boa com bondade na vida, tal, de ser boa para os outros, né? De fazer coisas boas na vida. Eu entendi nesse contexto aqui que era a inocente, a pessoa que quer ficar na inocência, ela vai acabar distanciando as pessoas e no fim acaba ficando sozinha. Inclusive eu dei um exemplo pessoal meu, que no meu primeiro casamento eu era essa que não falava nada, que não revidava, e eu me sentia sozinha. Então, mesmo numa vida de casal, eu estava em casa sozinha, eu fazia saía sozinha, né? Então, às vezes, o sozinho até de você estar com pessoas perto, mas você se sente sozinho, né? Então, ficou essa da bondade. Nossa, mas uma pessoa boa vai ficar sozinha? É boa na vida e vai ficar sozinha, entendeu? Então, por isso que essa palavra bondade, que tem lá no final, que é quando fica apenas com a bondade, destrói os relacionamentos, que eu fiquei questionando se a bondade tinha sido traduzido corretamente, entendeu? Sim, sim. É, o Hellinger, ele às vezes ele falava do Gutmachen, né? Do fazer bem, né? Mas não fazer o bem, né? Então, se de repente numa determinada situação específica eu consigo fazer bem, de repente eu consigo reparar aquilo, não necessariamente que eu tenha feito uma bondade, mas para aquela situação, para aquela questão específica naquele contexto, eu fiz uma coisa que equivaleu à balança entre o dar e o tomar. Tem uma explicação, né, que agora eu não sei exatamente de qual professor eu recebi, né, mas que conta, né, dos relacionamentos, né, e a gente não pode esquecer que os relacionamentos também entram na questão dos triângulos dramáticos, né, por exemplo, de Karpman, né, a vítima, o perpetrador, o salvador, e muitas vezes a vítima ela é inocente e ela quer permanecer inocente, né, porque não, eu não quero ser má, né, e o mal, o perpetrador, ele tem o ato. E o Salvador também tem o ato. Quer dizer, às vezes esses papéis se confundem. Mas, em todo caso, entrando numa relação de casal. Vamos falar que a Maria Maricota, ela é uma menina pobre que vive na roça e tem os pais que, né, são pobres, então ela trabalha na roça, é isso que ela tem, não pode estudar. E aí, de repente, vem uma pessoa a cavalo, um jovem, cavalo, e ele vê aquilo e ele fala, nossa, essa menina linda aqui trabalhando na roça, ele chega para os pais e fala, olha, eu vou tirar ela daqui, vou dar uma vida melhor para ela. E os pais ficam muito felizes com isso, né? Um jovem bem aparentado a fazer essa proposta. Então, ele tira ela dos pais para dar uma vida melhor para ela. E realmente dá, né? Leva para casa, tal. Chegando lá, ele vira para ela e fala: escuta, vamos estudar, né? Vamos voltar a estudar, né?
volta a estudar, eu vou trabalhar, tal. Deu mais um pouquinho. É, e faculdade, roupas, tal, ele vai dando, né? Vai dando. Ele é uma pessoa boa, maravilhosa. Ele só enche a bola dessa moça, né? Chega uma hora que ele vira para ela e fala: então, você não precisa trabalhar, né? Fez faculdade, não precisa trabalhar, você precisa me dar filhos, né? Mulher minha não precisa trabalhar, então eu vou te sustentar para que você possa cuidar dos meus filhos, né? Nessa situação aqui de um que deu tanto, que ele é uma pessoa muito boa, e de uma pessoa que tomou tanto, até porque ela não tinha. Quem vai ter raiva? Quem vai ter dificuldade de equiparar, equivaler essa relação? Maricota, né? Porque a maricota está aqui embaixo e a dívida dela está imensa, né? Ela não consegue fazer bem. E, né, inclusive, ele deixou bem claro: você não precisa trabalhar. Você não precisa, você só precisa me dar filhos. Né? Mas ele não perguntou se ela quer ter filhos ou não. Bom, chega do lado da maricota, um cara com uma magrela, né? Bicicletinha, Ricardo, pode me chamar de Ião, Ricardão. Vamos? Ela sobe em cima da bicicleta e vai embora. E o rapaz aqui fala: meu Deus, mas eu dei tudo para essa mulher. Eu fiz tudo. E ela foi embora, ela me deixou, ela me abandonou. Ela equivaleu a partir do mal. Tá? E existe uma outra parábola aí, é uma parábola que eu li, agora eu não sei onde que eu li essa parábola. Fala de um médico que é muito bom na cidade dele e ele tem muito dinheiro, então ele resolve fazer um trabalho social. Então ele vai para uma região muito pobre e ele se dedica lá para as pessoas. Passado alguns anos, o filho começa a acompanhar ele. E o filho observa que as pessoas, quando o pai atende, meio que fazem carrancas, fazem caras feias, grudem para o pai dele. E o pai, todo solícito, olá, bom dia, como está o senhor, tal, e as pessoas não respondiam, olhavam feio, algumas xingavam, né? E o filho foi vendo isso, chegou uma hora que falou: pai, por que você deixa as pessoas fazerem isso? Não, pô, você é uma pessoa que leva tanto para eles. E aí o pai fala: exatamente, filho. Eu levo tanto para eles, para uma população que não tem nada. Eles não conseguem equivaler, eles não conseguem equiparar o bem que eu faço. A única coisa que eles têm é o mau humor, é a irritação. E assim eles me pagam. Assim eles saem tomando o que eu dei para eles, devolvendo com o que eles têm. Né? Quer dizer, é uma visão, nessa parábola você tem uma visão de equiparação. Né? Então, a gente não equipara bem com bem, mal com mal. Isso é uma visão moralista. Né? Aí eu fiz o bem para Helena, Helena vai me fazer o bem. Depende. Eu não sei o que é bem para mim, o que não que é bem para Helena. Né? Então é aquela coisa, né? Então eu fiz isso, ela vai fazer aquilo. A gente não tem essa expectativa. Ah, se as pessoas fossem como eu, o mundo seria melhor. Na nossa cabeça tem essa expectativa, né? Ah, se o Celso respondesse os meus e-mails como eu respondo para o Eurico, né? Nós não teríamos tantos conflitos. Somos de culturas diferentes, temos formas de repente, o Celso nem e-mail tem mais, né? O Celso já é moderno, né? Ele está usando outros mecanismos de comunicação, e aí fica aquela coisa de tipo: não, eu sou bom, ele não. Né? Porque eu vou usar o quê? O meu filtro, a minha régua, para medir os outros. Né? E nessa da equivalência, né? Se eu tento equiparar o mal que a Helena me fez a partir do que eu considero mal, provavelmente a gente vai ficar fazendo assim. Né? E que o Hellinger chamou isso de vingança. Na vingança, eu sempre devolvo um pouco a mais. Né? Porque eu quero que você sinta o que eu senti.
é engraçado, porque às vezes no consultório de psicologia a pessoa não consegue nem dizer ela mesma, nem quantificar ela mesma o que ela sente ou não. Quiçá o outro, né? Então, nessa hora que eu quero que ele sinta o que eu senti, eu faço assim. Agora, já na justiça, né? Esse é o exemplo que o Hellinger traz, mostrou para o Sam Storch, o Sam Storch fala disso, né? Então, a Helena me fez um mal, né? Eu vou pegar esse exemplo porque eu sou uma pessoa boa, né? Então, a Helena vai me fazer mal. Então, ela me fez um mal. E aí, eu, que sou uma pessoa muito sábia, né? Vou fazer um mal para ela, mas não tão grande. Ou eu devolvo, mas em vez de devolver de repente um soquinho, eu dou uma patada nela, verbal, né? Mas assim, em todo caso, eu não tento ultrapassar o limite dela, né? Isso é extremamente difícil, tá, gente? A gente sabe, né? Porque a gente está falando de níveis de consciência diferentes. Mas assim, no alemão a gente tem um ditado que diz: Der Klügere gibt nach. Aquele que é mais esperto, ele abre mão. Ou seja, aquele que percebe que, meu, se eu entrar nisso, a gente nunca vai conseguir se equilibrar, ele se retira. Ele se tira da equação porque ele percebe que isso aqui vai caminhar mal. Se a gente continuar assim, isso não vai terminar bem. Então ele se retira. Isso não é ser bonzinho. Isso é você tentar uma saída para não entrar na vingança, que na vingança você nunca consegue equiparar, né? Porque eu estou usando a minha régua moral sobre o Celso, sobre a Helena. Isso nunca vai dar certo. Por isso que vem um mediador aí, vamos falar o Eurico, né? Que está fora do conflito, né? E ele ouve o René, ele ouve a Helena, e desse lugar que ele está, ele pega um pouquinho do René, ele pega um pouquinho da Helena e fala: e se a gente fizesse assim? Não ganha nem o René, mas também não perde. Não ganha nem a Helena, nem perde. Vocês estão dispostos, os dois, de repente, a acessar o conflito aqui e ficar com o pouco que sobrou? E se nós dois realmente quisermos, né, encerrar esse conflito, de repente, naquele momento, a gente tem uma resolução. Eu não saio feliz da vida, ferrei com a Helena. Nem a Helena sai assim. Nós dois saímos do tipo, né, fiz isso, ela fez isso, né? O Eurico, ele dá uma costurada lá, né? E a gente encontra, talvez, uma boa solução para isso. Ou algo bom saiu disso. Não o bom da moral, mas a gente não caminhou para uma escalonagem do conflito, né? Então, sim, lógico, existem questões de tradução, mas a gente não pode esquecer da riqueza do alemão, né, como filosofia e tal, da riqueza do português como língua, e que os conceitos de bom e mal, de bem e mal, de perverso e bondoso, tal, eles variam de cultura para cultura. Tem questões, sim, aí de educação, tem questões, sim, aí de consciência. Na Alemanha se fala muito dessa imagem, né, do diabinho falando de um lado do ouvido e do anjinho falando do outro, né? Então, da boa consciência e da má consciência. Agora, quem disse, aí é o filósofo dando nó na nossa cabeça, né? Quem disse que é o diabo que leva a gente para o mau caminho? E quem disse que o anjo leva a gente para o bom caminho? Ai, Renê, que coisa horrível! É só uma reflexão, né? Porque a gente sabe, inclusive, se a gente lê a literatura clássica alemã, se a gente pega o Fausto de Goethe, Deus e o diabo, né, Mefistófeles, são entidades, não são deidades, e, na verdade, eles não estão competindo. Eles têm reinos diferentes. O reino lá de cima e o reino daqui.
E o reino lá de cima tem regras, e o reino aqui de baixo também, né? E aí eles meio que, né, trocam uma ideia, né? E é muito interessante que Mefistófeles fala para o diabo, fala, olha, eu vou pegar a alma do Fausto. Deus responde, sim. Mas se no último momento ele olhar para a luz que ele carrega dentro dele, ele buscar o perdão dele, né, ele sobe, né? E o diabo fala, não, tudo bem. Mas se ele não se arrepender, né? Se ele for até o fim com o contrato que ele fez comigo, ele fica comigo, né? Mas, logicamente, são metáforas, né? Mas se você lê a obra, você percebe que Mefistófeles ele não é mau. Até porque ele deu para o Fausto a possibilidade de curar a praga, né? Ele deu poder para isso, né? Então é um mal, né? Porque Fausto também queria ser jovem, queria ser bonito, mas que acabou levando a um bem também. E muitas histórias mostram isso. Quer dizer, se você pegar uma versão só, você só vai ter bom ou mal. Mas se você ampliar essa versão e olhar para os vários sistemas envolvidos, às vezes um mal causou um bem. E às vezes uma boa intenção gerou resultados funescos no futuro. Como que eu vou saber disso? Não tem como eu saber, né? A, a vida ela não tem remédio. A gente vai vivendo e sim, a gente vai cometendo erros, mas a gente tem a possibilidade de tentar repará-los. Ou não. Não, eu não me arrependo de nada, né? Se o Celso tá bravo comigo, o problema é dele. Eu tô bem, tô nem aí, né? O Celso que cresça para tentar fazer alguma coisa comigo. Você sabe com quem que você está falando, Celso? Né? Então, é, é aquela coisa, a gente vai crescer aqui no conflito. Né? E, logicamente, é um processo também de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de amadurecimento, quiçá dizer, de espiritualidade. Né? Então, podemos dizer, estamos em vários níveis aqui. Melhor ou pior? Não se trata disso. Né? A gente está falando de níveis de consciência. Né? E, de repente, o Eurico, numa determinada área, ele alcançou um nível de consciência que faz com que ele decole. Eu em outra área. E aí eu travo de novo. A gente trava nas nossas curvas, né? Chegou na esquina, a gente trava. Né? E cada um sabe qual que é a sua esquina, qual que é a sua curva. Parou. Aqui eu preciso de ajuda. E eu peço ajuda ou não. Eu fico batendo com a cabeça na parede. Até finalmente pedir ajuda. Até finalmente buscar caminhos diferentes daquele que eu estou fazendo. Né? Então, se eu ler Bert Hellinger como bom e mal através da moral, realmente vai ser uma obra complicada de se ler. Por isso que o Hellinger falava, né? Sem intenção, sem julgamento, sem medo, sem amor cego. Né? Sim, é uma postura difícil e é assim que eu olho para os níveis de consciência, para os 3 níveis aí de consciência. Temática fundamental aí na constelação e, logicamente, eu acho que a gente sempre tem que debater ela novamente. Porque, de repente, uma coisa que o Marcos colocou aqui, que eu coloquei aqui, o professor Renato Bertatti vai colocar de outra forma, o Oswaldo Santucci vai colocar de outra forma, o Henrico de outra forma, a Cleusa de outra forma. E não quer dizer que todos nós estamos certos e vocês que estão no grupo de estudo estão errados. Não. Perspectivas em determinado momento. Agora, se numa relação eu insistir em ser o bom e o outro precisa ser o mal para eu ser a boazinha, para eu ser o bonzinho, essa relação não se sustenta. Né? Chega uma hora que o outro vai embora. E aí eu viro para os meus amigos e falo, não, você não faz ideia do que ela fez comigo, do que ele fez comigo. E os amigos, nossa, mas como você aguentou esta pessoa, tal? Depois que eu conto do meu quinto relacionamento, onde
pela quinta vez uma pessoa foi tão cruel comigo, talvez alguns amigos falem, tem alguma coisa estranha aí, né? O René parece ter um dedo meio podre, né, para as relações, porque ele só atrai pessoas que maltratam ele, né? E vão ter pessoas que vão continuar falando, não, mas ele é tão bom, ele é tão legal, né? Um livro não se julga pela capa, né, mas pelo conteúdo. A gente só vai saber do conteúdo convivendo, tá, proximamente das pessoas. E é exatamente no relacionamento afetivo que a gente conhece os demônios do outro e o anjo. E é isso que a gente vai colocar na balança, né? Então, apesar dele ter isso aqui que é péssimo, ele tem essa qualidade aqui que, meu, equilibra tudo. Se eu tenho consciência disso, eu vou preservar essa relação, eu vou lutar por essa relação. Eu vou saber do que eu estou renunciando em prol desse bem que eu vejo aqui. Agora, se eu não tenho consciência disso, talvez eu me anule de novo e fale, homem não presta, né? Passa a régua. Mulher não presta, passa a régua. E não é bem assim. Não sei, Helena, se você quiser continuar, né, com o debate, ou se mais alguém quiser colocar, Para eu mim está sei que serve. perfeito, René. E, logicamente, que vocês podem colocar também no YouTube, né, depois que vocês assistirem, né, vocês podem colocar também suas opiniões, tal, isso está sendo lido, né, lá no canal do Hamilton Plácido Rosa. Vamos, então, seguir para a leitura. Celso, por favor. A consciência coletiva. A consciência coletiva não é diretamente percebida por nós. Suas leis são trazidas à luz pelo trabalho com as constelações familiares. É uma consciência coletiva, pois envolve várias pessoas dirigindo-as como um grupo. Entretanto, ela envolve apenas determinadas pessoas, que enumera a seguir. Numa família são os filhos, em seguida seus pais, os irmãos e irmãs dos pais, portanto, os tios e tias, depois os avós e às vezes alguns dos bisavós. Esses são os consanguíneos. Contudo, ainda pertencem ao sistema outras pessoas sem vínculo de parentesco, a saber, todos aqueles cuja morte ou infelicidade beneficiou algum membro do sistema. Por exemplo, a segunda mulher de um homem foi beneficiada pela morte da primeira mulher ou por sua separação. Por isso, ela pertence a esse sistema, embora os filhos da segunda mulher não sejam seus consanguíneos. Uma outra coisa que é preciso saber só se evidenciou nos últimos anos. Se um dos membros do sistema foi um assassino, sua vítima pertence ao sistema. E se algum dos seus membros foi assassinado, seu assassino também pertence ao sistema. Um instantinho, Celso. Isso aqui dá pano para manga, esse é um texto extremamente tenso, né, da consciência coletiva. E, logicamente, a gente já fez algumas leituras disso nos livros de Bertelli. E tem um ponto aqui que é importante, né? Quem pertence também ao sistema são os antigos parceiros de nosso pai e de nossa mãe, com o qual eles tiveram uma história marcante, como, por exemplo, um filho, uma filha, que não vingou, por exemplo. Ou um parceiro ou uma parceira de nossos avós, que, da mesma forma, teve uma história relevante e que, por algum motivo, foi excluída do sistema, né? Então, se a gente pensar no Brasil, se a gente pensar na Alemanha, se a gente pensar nos conflitos culturais, raciais, religiosos,
Quantos casamentos aí foram proibidos pela família? Não, não, com esse aí você não pode casar. Vai casar com esse aqui que eu estou determinando, né? Só que havia um grande amor, né? Ou uma grande vinculação àquele anterior. E nós sabemos que muitas vezes, por conta de escolhas familiares, e aqui eu estou falando, por exemplo, de Romeu e Julieta, só para dar um exemplo na literatura de um, a família ela age de uma maneira extremamente agressiva, às vezes assassina, né? Você pertence, vocês não. Você pode, vocês não. E esse derramamento de sangue, mesmo que não seja um sangue consanguíneo, mas vai gerar um demérito ou um benefício. Também liga às famílias, né? Então, sim, por mais que de repente durante a guerra eu ganhe uma estrela no meu peito, por honra ao mérito, por ter defendido minha pátria, eu carrego aqueles que eu matei. Eu carrego aqueles que eu prejudiquei. E talvez eles integrem o meu sistema. Então, isso é uma coisa que você vai trabalhar depois em terapia, na análise, né? Ou talvez você vai visualizar numa constelação familiar. Por isso que, às vezes, o facilitador ele abdica de necessariamente nomear aquele representante. Porque muitas vezes a gente não faz ideia de quem é aquele representante. A gente sabe que ele tem relevância no sistema, mas a gente não sabe se ele está na primeira geração, na segunda, na terceira, na quarta, né? Mas algo aconteceu e existe uma forte vinculação daquele representante com a família, como se ele fosse um membro. E por incrível que pareça, mesmo eu não sabendo o que é, mesmo não sabendo em que data foi isso, muitas vezes os clientes falam, olha, depois que você colocou, depois que você falou isso, né, depois que veio uma frase, por exemplo, eu vejo você, você também faz parte, aí vem um alívio aqui, vem uma leveza, vem uma claridade para mim, né? Então, é a partir dos efeitos que a gente percebe que a gente está atuando nas ordens do amor, né? Não pela lógica, né? Então, Celso, você vai colocar teu pai do lado direito, a mãe do lado esquerdo, então sua avó paterna do lado direito, ai de você pôr do lado esquerdo, assim tá errado, hein? Não é assim que funciona, não na constelação, né? A constelação é um fenômeno. Eu não sei qual que é o contexto dos céus. Não sei de onde vem a família dos céus, né? Não sei o que aconteceu, né? E talvez está tudo bagunçado lá atrás. Qual que é a segunda ordem do amor? Hierarquia e precedência. É uma bagunça, né? Então a família do Celso é desestruturada? Talvez, tanto quanto a minha é de vocês, né? Se de repente alguém não teve seu lugar respeitado, a sequência inteira ficou uma zona depois, né? Que é aquela coisa do metrô aqui em São Paulo, né? Se você atrapalha o fechamento das portas e atrasa um trem, né? Já que o metrô é como um carrossel, né? Você está atrasando toda a linha do metrô. Imagina, mas foi 5 minutinhos aqui para colocar as sacolas da feira para dentro do metrô. Aham, né? Você atrasou uns 10 trens só. Tranquilo, coloca as tuas sacolas aí, meu amigo. Tá todo mundo esperando você, tá tranquilo, né? É assim, né? Nossas ações, elas repercutem muito mais longe do que a gente pode alcançar, pode ver, pode ter consciência. Então, só para fazer esse adendo em relação aos ex-parceiros de nossos pais e de nossos avós. Eles também fazem parte. E essa questão do assassinato, ela tem a ver com sangue, né? Que aqui no Brasil, a gente tem esse termo, né? O Celso tem uma rixa de sangue com a família do René, né? E muitas vezes o Celso não sabe por que que ele tem que odiar o René. E o René também não sabe por que que ele tem que odiar o Celso, mas desde pequenininho, falava, aquele moleque lá, ó, se ele chegar perto, risca a faca, né?
e em lealdade à família. É feito dessa forma. Lógico que tem uma história por trás, é que às vezes essa história ela é tão antiga e ela é tão marcada por sangue, né? Por pessoas que foram excluídas, foram abandonadas, foram segregadas, que simplesmente fica o ritual, mas não se sabe exatamente por que que ele está lá. E aí, um filme que eu já falei aqui, né, que a gente já conversou aqui, Abril Despedaçado, né? Filme brasileiro maravilhoso que fala dessa questão de sangue, dessas rixas de sangue entre famílias, que os mais jovens olham num transe, eles falam, tá bom, vou fazer, mas muitas vezes se falar, mas você sabe por que que você está fazendo isso? Ah, meu pai mandou, minha mãe mandou. Ah, é uma tradição na nossa família a gente fazer isso. Ah, não, o Celso não pode entrar na minha casa. Por quê? Ah, porque o Celso tem um olhinho meio puxado e nossa casa não entra olhinho puxado. Mas, Renê, quem disse? O que que tem a ver? Ah, é assim. Aqui é assim. Não, não tem muita explicação, mas pum, é assim. E aí, de repente, no processo terapêutico, tal, de repente a Helena vira para mim e fala: Pô, Renê, o que você fez com o Celso ficou muito chateado, é muito triste. Isso causou uma comoção no grupo. Aí eu vou rever, tá? Por que que eu fiz isso? Né? Não sei por que eu fiz. E aí eu vou avaliar, eu vou perceber que realmente eu tenho um preconceito, eu tenho um racismo, eu tenho uma atitude agressiva e que até então eu nunca tinha questionado o porquê, para quem aquilo está lá. Aquilo vai se repetir. Eu só pego o Celso como exemplo, tá, gente? O Celso e eu, a gente é best, né? A gente não se odeia, não. Só um exemplo. Vera, pode fazer a tua pergunta. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, nesse parágrafo, boa noite, Renê, boa noite, grupo. Tem um parágrafo que ele fala os avós e, às vezes, alguns dos bisavós. Mas nós já vimos algumas constelações que o Bert Helling mesmo trouxe e que teve várias gerações, né? Quinta geração. Então, alguns dos bisavós não é uma coisa taxativa. Acho que depende, né? Depende. Novamente, né, Vera, esse livro aqui, pelo menos o nosso aqui, né, ele é referente a 2000 e... vai ver aqui. Esse aqui, específico, eu tenho que é 2007. Tá? Depois o Hellinger publicou outros livros e aí a gente tem outras colocações dele, né? Inclusive da própria Sophie Hellinger, né? Quando a gente leu A Arte da Felicidade, ela também traz, ó, a gente viu em outras constelações que aquilo que a gente afirmou também se mostra de outras formas. Então a gente percebe que sim, o Hellinger, a Sophie, os professores que vieram depois, eles foram reformulando certas afirmativas que não eram categóricas. E a gente sabe que o Bert Hellinger, nos seminários, ele não era categórico. Ele muitas vezes falava, como nós vimos ontem, tal. E, às vezes, no livro, por uma questão didática, fica colocado de uma forma como se fosse uma lei. Não, não é uma lei. Né? Você tem razão. Né? A gente viu constelações de povos, né? Às vezes mais, né, do que cinco. Né? O Hellinger falava de até 7 gerações. Né? Mas, né, talvez até por uma questão didática, né, o pessoal não sair por aí curando a ancestralidade da geral, né? Vamos ficar com pai e mãe, vô e vó, vocês não irem muito longe, né? O Hellinger já, né, nos seminários eu vi também a doutora Guni Baxa, ela ia, né, eu vi ela fazer trabalhos quinta, sexta geração, né, inclusive fazer a cadeia, né, ancestral, primeira geração, segunda geração, ver onde está mais ou menos a temática do cliente e a partir daí colocar o sistema
né, a configuração familiar em si. Né? Então, você está certo. Né? E em outros livros, como O Amor do Espírito, você já vai ver esse texto escrito de forma diferente. Tá, ok. Obrigada. Mas nós não sabemos até onde ir, né, René? Cada, cada A sistema gente, vai a mostrar gente o não pode limite. falar, só vou até a quinta, só vou até a terceira. Não sabemos. Não, não sabemos. Até porque a constelação familiar, o campo da constelação familiar, ela não é um carro de 5 marchas. Né? Se fosse, né, se ela fosse lógica como um carro de 5 marchas, a gente sabe até onde o carro vai, até a quinta marcha. Né? Depois disso não vai mais. Né? Ah, mas eu sei que lá no Japão. Pô, tá bom, mas aqui vai até a quinta marcha e é o que a gente consegue fazer. Né? O Hellinger foi percebendo, até por causa dessa questão das consciências, né? Da consciência pessoal ou individual, da consciência coletiva ou familiar, da consciência espiritual, o trabalho pode ser muito mais profundo. Mas isso também depende do cliente, depende do contexto, depende do espaço terapêutico, né? Depende dos representantes. Cara, tem tantas coisas, né, que vão influenciar aquilo, né? E quantas vezes a gente viu o Hellinger trabalhando lá, ele tinha 500 pessoas à disposição, ele tinha 1.500 aqui no Brasil, 1.200, 1.500 pessoas à disposição, ele trabalhando com 2 representantes no palco. Tipo, pô, mas tá cheio de gente aqui. Vamos fazer uma constelação de 50 pessoas. Vamos até a 15ª geração. Precisava. Não era o tema daquele cliente. Ele não precisava ver tudo isso. Enquanto outros clientes que vinham com... Ah, eu só tenho um teminha de constelação, coisa fácil. Eu não sei se vocês já viveram isso. Quando o cliente chega e fala, tem uma coisinha fácil para ver na constelação. Senta que lá vem a história. Muitas vezes é algo que talvez vai levar um certo tempo, tem mais camadas aí. Né? Mas sim, Vera, depende do nosso cliente e a gente nunca sabe exatamente até onde a gente vai. E eu acho até arriscado o facilitador ficar nomeando camada. Né? Ó, isso aqui é primeira geração, isso é segunda geração. Nem o Hellinger fazia isso. Né? Tinha vezes que eu falava, ó, esse aqui é um representante muito importante. Quem é? Você está do lado do seu pai. Né? Ele tá na linhagem, né? E ele usava um termo muito específico, recentemente debatemos esse termo, a Daniela Migliari e eu, ele usava o termo Bankreich. Ele está no reino paterno. O que significa isso? Ele está na circunferência paterna. A gente não sabe em que camada da circunferência paterna. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima geração. Às vezes, aquele representante não é necessariamente uma pessoa, é um episódio, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, como a Guerra da Secessão. Né? E o facilitador, naquele momento, ele percebeu, esse representante é relevante, mas eu não sei quem ele é. Né? E pelo, pelo, pela forma como eu facilito, eu percebi que não nomear o representante não gerou um conflito, uma angústia muito grande no cliente, ao contrário, trouxe alívio o sistema para aquele participante, aquele X estar lá. René, quando nós vemos todo esse equilíbrio, toda essa inclusão, a troca, né? Na nossa ancestralidade, no aqui e agora. Então, seria assim, pode-se pensar que algo acima de todos nós vem buscando uma cura, uma saúde, uma evolução para a humanidade, para o sistema, para... Faz sentido, assim, parece que tem algo maior, que daí ficou alguém excluído, aí inclui.
Aí, e vai mexendo, mexendo, mexendo nas gerações. Será que pode o objetivo ser algo que vai haver uma paz, vai haver uma reparação, vai haver uma iluminação espiritual? Olha, eu não vou falar que não, porque eu não tenho essa resposta, né? Mas o Hellinger ele falava de um grande mistério, né? Ele quando ele falava de Deus ou de ele falava das ein Ganze, né? Uma totalidade. A gente sabia que era uma força maior. Só que já que Hellinger não queria que as pessoas transformassem a constelação numa religião e ele sabia que isso era delicado, ele às vezes refletia sobre isso, mas ele deixava que as pessoas tirassem suas próprias conclusões em cima disso, né? E aí, eu não sei se a gente caminha necessariamente para a paz, ou se a gente caminha para a aniquilação. Eu também não saberia dizer se a paz é o certo ou se a aniquilação é o certo, né? Uma coisa é certa, e o Hellinger tem uma reflexão onde ele fala sobre isso. Vida e morte são constantes. A vida se alimenta da morte. Ou seja, para você estar aqui viva, você matou e você vai matar. Ou seja, as consequências seguem. Ah, não, René, mas eu sou vegetariano. Tá, se a gente partir do princípio que a plantinha é um ser inanimado que não tem vida, realmente, isso é uma deidade. É, nós nos alimentamos do que morre. E o que morre se sacrifica por nós. Talvez nós também vamos entrar nesse ciclo mais cedo ou mais tarde. Agora, para onde isso está caminhando, é uma boa reflexão que você põe, né? E talvez cada um aqui vai ter um posicionamento, talvez religioso, talvez espiritual, uma resposta para isso, né? É da natureza humana não olhar para o vazio por muito tempo, que é enlouquecedor, né? Como dizia Friedrich Nietzsche, cuidado quando você olha para o abismo muito tempo, porque depois de um tempo o abismo olha de volta, né? Então, eu tendo a trazer respostas. Ah, não, isso está a serviço de algo maior. Existe um grande arquiteto, existe um grande maestro. Sim, podemos pensar assim. Mas eu não posso afirmar que é assim, né? O Hellinger, às vezes, em algumas constelações, ele trazia as figuras que para ele eram muito importantes, como Jesus Cristo. Eu já vi facilitadores trazerem orixás, né? Já vi facilitadores trazendo figuras mitológicas, deuses mitológicos. Qual o efeito disso sobre o cliente? E a gente percebe que para o cliente aquela técnica, aquele olhar, aquele recorte trouxe leveza, trouxe uma forma diferente de enfrentar aquele conflito, aquela dificuldade. E ok, né? Então a constelação trouxe um novo bem, um novo olhar. Isso é importante. Agora, fica aí a pergunta da Vera para todos nós refletirmos. Existe um todo maior cuidando de tudo? Existe um caminhar nosso em direção à paz? E, né, talvez eu coloque a aniquilação, destruição. E talvez até isso tenha também seu propósito. Se a gente pensar na física, se a gente pensar nos planetas, né, Carl Sagan dizia, muito difícil imaginar que só exista vida aqui na Terra. Mas Carl Sagan não estava falando de homens cabeçudos que descem de naves e sequestram
o Celso no meio da noite. Ele só falou que talvez em outros planetas exista vida, né? E nós não sabemos como ela é ainda. Não. Um dia que a gente souber, talvez vai mudar completamente toda a nossa configuração, tudo que a gente até então falava, não, isso aqui é certo, muda. Mas sim, eu, assim como você, eu tendo a acreditar que existe um grande maestro, um grande arquiteto, é uma imagem bonita. Mas deixo cada Que um de cada vocês. representante não está por acaso, né? Uhum. Naquele papel. Então, é para que haja um equilíbrio, é para que haja uma compensação, é para que haja um crescimento, desenvolvimento. Não sei, me parece que no final vai se encontrar tudo compensado, tudo equilibrado, tudo iluminado, Ou porque não faz talvez, sentido. Como é que a gente vive o que a gente está vivendo e se não tiver objetivo de ir para lá? Acho que não pode ser caminhar para o caos, será? Não. ou talvez no final simplesmente acaba. Eu não sei. É uma reflexão. Logicamente, se a gente entrar aqui no niilismo de Nietzsche, se eu ficar te provocando assim, você vai entrar em depressão. Então, existem várias formas de se olhar isso, né? Então, a gente pode escolher Schopenhauer, a gente pode usar é, talvez Kant, né? A gente pode usar Hellinger, a gente pode usar o xamanismo, a gente pode usar o budismo, a gente pode usar o catolicismo. Sim, né? Mas eu vou evitar afirmar, porque eu sei que o Hellinger, ao mesmo tempo que ele falava de um equilíbrio, né, dentro dessa totalidade, né, que, por exemplo, na consciência espiritual, tudo está em equilíbrio, na consciência espiritual, tudo está incluído, a questão é que eu tenho uma consciência pessoal, eu tenho uma consciência coletiva familiar, e ela me prende a um transe. E aí, de repente, de novo, eu tô caminhando para uma consciência espiritual, e aí eu olho o bigode do Eurico e eu falo, isso aí não está certo, não. Esse bigode desse jeito aí, pô, dei 4, 5 passos para trás, né? Então, é uma jornada. Estamos numa jornada. Agora, para onde? Como? Acho que essa é a grande questão da filosofia, ou talvez a grande questão das religiões, né? Para onde caminha a humanidade? Como caminha a humanidade? E às vezes numa constelação familiar a gente tem a possibilidade de fazer alguns acertos, rever certas posturas, ou não, deixar do jeito que está. Mas sua reflexão não é em vão, Vera. A única questão é que eu não consigo te responder, mas agradeço ter trazido isso. Obrigada. Eu queria que você concordasse. Ia ter uma resposta para mim, mas tá bom, eu vou continuar no caminho, né? Se a minha A não vida se faz concordância, ao caminhar. se a minha não concordância vai fazer você continuar seu caminho, eu continuo sem concordar com você. Gratidão, René, gratidão. Imagina. Um texto muito bonito que a gente ainda não estudou aqui, né, nos grupos de estudo, são Imagens de Deus, né? E é um texto bonito, ele sai um pouco da questão das constelações familiares, ele entra em reflexões mais teológicas, mais espirituais de Bert Hellinger. Então, o Hellinger ele tem alguns livros que são reflexões dele, né, como padre, né, como um religioso. E são livros muito bonitos, né? A Igreja e as igrejas e seu Deus, né? Vale a pena, sim, a leitura. Eu não sei se a gente vai ler aqui,
porque foge um pouco dessa questão da abordagem, né, da técnica. Inclusive, no livro, né, que a gente está escrevendo aí, né, sobre a história da constelação familiar, sobre a ética, esses livros a gente não incluiu, né, porque são relatos pessoais do Bert Hellinger, são reflexões pessoais dele. E eu sei que elas têm um enorme valor, né? Só que o Hellinger, assim como o Freud, né, ele sabia que existia o que ele tinha desenvolvido como terapêutica e existiam as reflexões espirituais dele, né? E o Freud mesmo, ele tinha alertado o Jung, né? Ó, eu não quero que você fique é, investigando muito essas coisas místicas, porque corre o risco disso recair sobre a cientificidade da psicanálise, né? Tá certo que o Jung fez do jeito que ele queria, né? O Jung foi fazer os estudos dele. E o Jung olhou para esse lado espiritual, né? E trouxe respostas para esse lado espiritual, porque ele trazia outra carga, outra família, outra consciência da de Freud. Ainda bem, a gente pode ler os dois, né? E Freud é de um jeito, Jung é de outro, Hellinger, mais uma, e o Hellinger leu os dois, muito, Freud e Jung. Mas são tão diferentes. Então você vai ler Ordens da Ajuda, o tempo todo o Hellinger está falando de Freud, está falando de transferência e contra-transferência. Aí você vai ler O Amor do Espírito, em vários momentos ele vai citar Jung, ele está falando do espírito, ele está falando de Geist, ele está falando de alma, né? Ele está falando de temas que envolvem o inconsciente coletivo, os arquétipos, né? E isso enriquece, sim, a nossa leitura, o nosso estudo. Mas fica aqui para todos vocês uma questão que uma vez foi colocada, eu acho que foi lá na Alemanha. Uma moça, ela era mexicana e ela colocou que ela era vidente, né? E o Hellinger, ele respondeu, independentemente disso, eu posso te constelar, né? Só que ele deixou claro que, assim, ela podia, né, seguir a visão dela, o que ela acreditava, mas que, assim, ele ia aplicar a abordagem, a técnica, do jeito que ele aplicava. E se de repente alguém chega para você e fala, putz, mas eu vi um monte de coisa aí, né, um monte de espíritos, então, é a tua percepção. Mas eu não vou deixar isso interferir no meu trabalho como facilitador, né? E eu tenho que sim zelar pelo campo. E de repente eu tenho clientes lá e sim vão se sentir incomodados pelo fato de repente o facilitador começar a falar de religião, falar de crença. Então a gente cuida disso. Ah, pô, René, mas eu ouvi falar que existe constelação espírita, existe constelação xamânica, existe. E logicamente cada um de vocês vai procurar aquilo que lhe apetece, né? E sim, numa constelação espírita, vocês vão ouvir coisas que são do espiritismo. E na xamânica, vocês vão ouvir coisas que têm a ver com o xamanismo. Coisas fantásticas, né? Agora, cada um aqui vai ver se houve esse chamado ou não, né? Ai, Renê, eu ouvi falar que constelação com bonequinho na água é fantástico. O que você acha? Não acho nada, não conheço. E até agora eu tive interesse. Fui ver a dos cavalos. Muito interessante, né? Mas é aquela coisa, o que eu aplico, né, nos workshops é a forma como o Bert Hellinger ensinou, né? Até então. Logicamente que isso pode mudar. Podemos deixar assim, Vera? Podemos, está ótimo, muito obrigada. A gente deixa com a tua provocação e, logicamente, já que o leitor é o Celso, a gente põe a culpa nele. Ele gosta de ler poucos parágrafos, né? Então, Celso é uma coisa a gente realmente repensar, né? Eu vou da próxima vez pedir para a Regina ler, porque a Regina é porreta, ela vai embora.
Agradeço a leitura, verdade. Celso. É uma temática densa, né? E se vocês tiverem mais dúvidas em cima desse trecho, próximo grupo a gente pode começar em cima disso, né? Na verdade, a ideia do grupo de estudos é exatamente isso. É a gente aprofundar certos conceitos, não tentando esgotar o tema, mas talvez ampliar a forma como a gente olha para esse tema. Então, agradeço a Helena, né, que começou com essa provocação na terça-feira passada, mandando mensagem para mim: olha, aconteceu isso, tal, Marcos respondeu isso. Quer dizer, eu estava junto com vocês, né? E é isso, né? E aí eu vou lá tentar ler um pouco antes, né, para ver se eu não falo uma coisa muito fora daquilo que é esperado, né? Ou não, eu me deixo surpreender, né? Porque todos nós estamos aqui num campo e a ideia é estudo, né? Nós não temos respostas, mas temos pontos de vista aqui. E sim, eles são bem-vindos. Então, agradeço, Celso, pela leitura, agradeço, Helena, pelas colocações, agradeço as perguntas colocadas. Passo aí a palavra para a Helena. Obrigada. Reni, muito obrigada pelas elucidações. Celso, obrigada pela leitura. E obrigada a todos que vieram prestigiar o nosso encontro, que sem vocês também não aconteceria, né? Tá bom? Uma boa noite e até terça que vem. Vamos deixar as perguntas Boa noite. difíceis para o Marcos, né? Semana que vem. Boa noite, pessoal. Obrigado, Obrigada, Renê. viu? Boa Boa Gratidão a noite. todos. noite. Muito Bom obrigado. Tchau, descanso a gente. Boa todos. Gratidão. Boa noite. noite. Boa noite. Tchau. Tchau.